Então, olha só, legal. Vamos voltar aqui no cenário, onde eu tenho aqui um First Person Controller, né? Você pode importar esse First Person aqui pelo pacote de characters, né? Então, é o próprio First Person do Unity, tá? Eu coloquei aqui 3 cubos, né? Coloquei uma tag, né, neles de coletável, tá? Então, só adicionar a tag aqui através do ddTag, se você não tiver a tag, né? Dá o nome para ela de coletável e incluir ali. Tá? E o meu objeto, né, ele já tem um script aqui que a gente chamou ele de coleta item. Vamos abrir aqui, onde ele está usando aqui o onController collider hit, né, que é um evento de colisão do character controller, para coletar os itens. Então ele pergunta se o item que ele está tocando é o coletável, e aí ele manda destruir aquele objeto que estava ali. Mas digamos que eu tivesse também o seguinte, eu quero ter um script no meu personagem, vou chamar meu personagem lá de player, por exemplo, onde ele tem os pontos, cada itemzinho que ele coleta vai valer um número de pontos, né? E eu também vou jogar isso também para HUD, né? Ou seja, fazer um script, alguma coisa que jogue isso na HUD. Então vamos começar fazendo da seguinte maneira, eu vou criar uma variável, né, aqui dentro, ó, vamos dar um nome para ela aqui de public int pontos. Eu vou iniciar ela com 0, certo? Pô, que pontos? Valor, eu estou dentro do coleta item. Deixa eu ver, onde é que está o coleta item? O coleta item está dentro do meu próprio personagem. Então aqui tem que chamar pontos mesmo. Pontos. Então eu vou chamar ele aqui, vai começar com pontos, certo? E aí eu vou ver o seguinte, lá dentro do item coletável, eu vou criar um script e vou falar que esses pontos ele tem um determinado valor. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou voltar aqui no Unity, vou dar um nome, vou criar uma classe nova aqui, ó. Create C# script. Vou chamar ela de item, tá? E dentro dessa classe eu vou ter o seguinte, eu vou criar uma variável, vou dar um nome para essa variável aqui de, vamos colocar ela como public mesmo, public int valor, e vou colocar um valor, não preciso colocar valor nenhum, vou colocar o valor pelo próprio, objeto externo lá mesmo. Correto? Então, ela é uma variável pública, né? O que significa que entre os scripts, né, eu tenho acesso a ler essa variável, até mesmo alterar essa variável. Estou criando aqui a variável como pública. E aí eu vou fazer aqui, ó, quando eu chegar aqui no coleta item agora, eu vou fazer o seguinte, eu já sei que ele é o item coletável. E aí eu vou pegar esse cubo, ó, e vou associar a ele, vou dizer para ele adicionar o componente de item. Então, vou adicionar o componente de item. Então, todo cubo agora vai ter um valor. Eu vou dizer que esses cubos valem 10 pontos. Tá? Então, vou pegar aqui, posso configurar valores diferentes para cada cubo, se eu quiser. Mas eu vou colocar tudo igual aqui, eles vão valer 10 pontos. O que significa que a cada vez que ele coletar um determinado item desse, ele vai somar 10 pontos para o meu personagem. Ok? Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer o seguinte. Ó, agora que eu já sei que esse objeto que ele tocou é o coletável e só os meus cubos têm a tag coletável, eu vou dizer aqui para ele o seguinte, seus pontos vão ser mais igual ao tocou.getComponent, então todas as vezes que eu quiser pegar um componente de um determinado objeto, eu tenho esse comando chamado getComponent. E o getComponent eu vou dizer, vou colocar aqui, qual é o nome do vamos dizer, do script que está associado a ele. É o script de item. Tá? E aí eu vou colocar aqui ponto valor, por exemplo, e aí eu consigo acessar os atributos que estão lá dentro. Então, tocou. Dentro do GameObject desse tocou, ele tem um componente chamado item. Que seria, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, dentro desses componentes todos, ó, transform, mesh, box, mesh, não sei o quê, eu quero acessar esse componente aqui, ó, né? Tudo que é inserido aqui dentro dos GameObjects são identificados como componentes. Então eu quero acessar esse componente. O que você quer acessar nesse componente? Essa propriedade chamada valor. Então foi exatamente isso que eu fiz. Ó. Falou, ó, pega seus pontos, soma, né, com o valor que está no item que está lá. Depois que você fizer isso, você destrói o item. Então, se eu vier aqui, ó, no meu first person agora,
ele vai ter uma variável chamada pontos. Tá vendo? Então, se eu rodar aqui, ó, presta atenção na variável pontos lá. Ó. Assim que eu coletar os itens ali, ele tem que somar na variável de pontos. Ó. Opa, ele destruiu o item lá. Destruiu. Então, ele está pegando os itens ali, mas ele não está somando na minha variável de pontos ali. Vamos ver o porquê. Ele pegou pontos, é o coleta item. Será que ele não estava atualizando? Que ele entrou aqui, porque senão ele não tinha destruído, né? O objeto aqui. Ó. Vamos colocar esse cara numa HUD para ele atualizar. Para eu usar uma HUD aqui, primeira coisa eu vou ter que colocar aqui, ó, using. Aí eu coloco importar, né, a classe aqui, ó, ponto .ui. E aí ele vai me permitir acessar, vamos dizer, os componentes de HUD, declarar objetos do tipo HUD. Então, vou colocar aqui public HUD pontos, vou dar esse nome para ela aqui, HUD pontos, e ela vai ser do tipo text. Text HUD pontos. Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, toda vez que você coletar o item lá, deixa eu só ver um negocinho aqui. Pontos. Valor 10. Estão todos com valor 10. Né? Posso até associar aqui direto, ó, que aí fica melhor. 10. Já que todo mundo vai ter o mesmo valor mesmo, faz sentido. Então, beleza, tá ali. Eu vou pegar aqui, coloquei lá o text, HUD pontos, e aí eu vou virar aqui e vou falar que HUD pontos, ponto text, vai receber os pontos. Vamos dizer assim, this ponto pontos. Só que eu tenho this ponto pontos, ó, ele está vermelhinho porque this ponto pontos, né? Ela é do tipo inteiro e o campo texto aqui é do tipo string, né? Então eu vou colocar ponto, vamos colocar aqui toString, né? Para ele converter para mim esses pontos em string. Aí ele para de reclamar ali daquele cara. Então agora eu vou fazer o quê? Vem aqui, vou criar aqui um canvas, ó, pode ser por aqui, ó, vou criar um text qualquer, né? Esse meu text, ele está aqui, ó, no meio ali, né? Vamos alterar esse posicionamento dele aqui. Posso colocar ele no topo aqui. Vou mudar a âncora dele para o topo superior esquerdo. Né? Na verdade, eu estou com minha visão girada. Né? Então, vamos colocar ele assim. Tá? Né? E aí, eu posso colocar aqui que ele começa valendo 0, por exemplo. Tá? Pode aumentar aqui a tipografia, vamos colocar aqui, ó, tamanho 20. Né? Vamos ver se deu certinho. Então tá lá os pontos somados lá. Então vamos lá, vamos tentar pegar ali agora. Ó. Ele colidiu ou não? Oh, por que ele parou aqui de colidir com os objetos? Opa, ele está dando um erro aqui, ó. Ah, tá, já sei o que foi. Eu falei aqui do HUD, ó, mas eu não associei aqui, ó, a hora que eu vim aqui no first person, ó, né, ele pede aqui a HUD, e eu não passei para ele quem é a HUD, ó, tá? Então tem que passar, que senão ele vai ficar dando erro aqui, né, no exception lá. Opa, somou 10 pontos, somou 20 pontos, né? Vamos somar mais 10 pontinhos ali, pá, 30 pontos. Então assim eu consegui, né? O que você tem que entender aqui desse cara, ó, eu consegui criar aqui uma variável, criei uma HUD, né? Ou seja, eu passei a referência da HUD para cá, eu tenho aqui meus pontos, aí eu consegui acessar o valor, que é uma propriedade que estava num outro item, né? Ou seja, que estava com a tag lá de coletável, né? Então estava lá no script de item, eu acessei a propriedade e somei ela aqui dentro dos meus valores aqui. Então, né, assim que você faz assim que você faz a troca de informações entre scripts, né, do Unity. Você pode criar, né, essas coisas de maneira bem tranquila para fazer isso aí.